Você já parou para pensar a importância que o petróleo tem na sua vida? Ó, se você é daqueles ou daquelas que pensa que o petróleo é só para colocar no carro e sair dirigindo por aí, você está muito enganado. Essa sim é uma situação muito importante também, mas eu garanto para você que não é a mais importante. Isso faz parte do bem-estar, né? Faz parte de toda a logística de uma nação, quer dizer, mas tem outras duas situações que sobrepõem essa terceira, que é a produção e a defesa, ou mesmo a defesa e produção. É isso aí. Olha, boa parte da matriz energética aqui dos Estados Unidos está assentada em cima de barris de petróleo. Então você precisa queimar petróleo para ter energia elétrica para que a produção de alimentos funcione. É isso aí. Se não tiver petróleo hoje, se o petróleo um dia simplesmente fala, não tem mais uma hora para outra, o caos é instaurado no mundo inteiro, evidentemente, mas você vai deixar de ter tudo aquilo que você gostaria. Então, é importante, você que é especulador, investidor, está acompanhando o desenvolvimento disso, porque de certa forma você consegue já dar uma analisada e começar a entender como funciona toda essa dinâmica do mercado financeiro. Porque você imagina, petróleo sobe, de repente aquela empresa que você está posicionado, ela depende muito de venda ao varejo. Petróleo sobe, ele vai ter que repassar esse custo de produção. É claro que às vezes não é tão automático, enfim, tem toda uma dinâmica para isso, né? Para o consumidor final. Passando isso para o consumidor final, ele pode deixar de comprar. Deixando de comprar, a empresa deixa de faturar. Deixando de faturar, a cotação dela, o interesse dela acaba talvez caindo, diminuindo, e assim sucessivamente. É um efeito dominó isso. Então, tudo que você está vendo hoje na sua frente aí, se não fosse o petróleo, não existiria tão facilmente. Talvez não seria tão acessível. Esse é o ponto 1. Ponto 2. A parte de... que seria, não, agora, esse é o ponto 2. O ponto 1 seria a locomoção, né, a parte, só transformar em gasolina ou em diesel para se colocar no carro, no caminhão e tudo mais. Avião, inclusive. A parte 2, né, o ponto 2 seria a produção. E o ponto primeiro, estou indo de baixo para cima, tá? 3, 2, 1. E o principal, acredite ou não, é a proteção. Ô, gente, de nada adianta ter o melhor tanque de guerra, o melhor avião, o melhor porta-aviões, o melhor caminhão, o melhor jipe, a melhor artilharia, se não tiver condições de chegar na linha de frente, se não tiver condições de levar os insumos a esses itens. Para que adianta? Eu posso ter o melhor tanque de guerra parado no meu quintal aqui, que não vai servir para nada se eu não conseguir fazer esse bicho andar. Ele precisa de combustível. E só para você ter uma ideia, hoje, atualmente, a média, tá, dos mais modernos tanques de guerra, só peguei tanque de guerra existentes aqui nos Estados Unidos, tem um consumo médio, quer dizer, ele faz em torno de 250 a 270 metros por litro de óleo diesel. Você já parou a pensar? Eu estou falando de um único tanque de guerra que consome a cada quilômetro 4 litros de combustível. Os Estados Unidos não tem um. Eles não têm dois. São milhares só de tanque de combustível, só de tanque de guerra. Quantos aviões, caças e quanto isso consome? Acredito que até mais do que um tanque, não sei. Não tive a curiosidade de pesquisar. Fica aí a sua dica, ou a dica, né? Porta-aviões, caminhões para se levar os insumos necessários numa guerra de um lado para o outro, aviões de carga para levar aquilo que já vai consumir um caminhão de combustível todos os dias, é algo que você tem que tomar cuidado ou prestar atenção nisso. Os Estados Unidos ele tem sim uma reserva estratégica de petróleo e ele sempre está colocando os pezinhos, as mãos e às vezes até de forma muito mais agressiva, geralmente assim, em países que são grandes produtores de petróleo. Nós já vimos, por exemplo, conflitos com Irã, Iraque, Kuwait, né, no final acho que no meio dos anos 90, não tenho certeza. Por que será?
Ó, eu tenho aqui uma tabela dos principais produtores de petróleo do mundo. O primeiro eu não vou citar, eu quero que você escreva no comentário. Quem você acha que é o maior produtor de petróleo atualmente do mundo? Essa aqui é uma fonte do Instituto Brasileiro de Pesquisa, de julho de 2021, que foi a mais recente que eu consegui de uma fonte fidedigna. Bom, eu espero que seja, né? Mas vamos lá. O segundo lugar está a Arábia Saudita, terceiro Canadá, seguido de Irã, Iraque, Rússia, Kuwait, Emirados Árabes Unidos e em nono lugar os Estados Unidos. O Brasil está em 16º nessa cadeia. E não se preocupa com estratégia, reserva estratégica. Não. A propósito, os Estados Unidos hoje ele consome mais petróleo diariamente do que produz. Por isso sim que ele dá esses bedelhos em países menores, mais vulneráveis militarmente falando, e ali eles tentam fazer algum tipo de embargo ou forçam para que a produção seja destinada a eles. Enfim, aí entra num outro cenário que eu não tenho nem subsídio para falar para vocês. Mas pensa com isso, pensa nisso, pensa comigo sobre esses pontos, 3 pontos que eu te falei. A importância que o petróleo tem. Mas por que eu estou falando sobre isso? Porque possivelmente você aí na sua plataforma de análise gráfica, ou enfim, você já teve a oportunidade de ver a cotação do petróleo subindo e descendo. Ele é uma commodity de energia que é extremamente volátil e geopoliticamente muito vulnerável. Quer dizer, qualquer coisa que acontece do outro lado lá já reflete aqui instantaneamente e literalmente acontece na bomba aqui na esquina da minha casa. É assim que funciona, cara. Diferente aí do Brasil, onde você tem uma definição, né, por uma corporação que tem um monopólio do combustível aí, aqui são dezenas, se não centenas de companhias que têm a independência para, inclusive, definir o seu preço. Então é impressionante, você que já veio aqui para os Estados Unidos e talvez acompanhe esse mercado mais de perto, digo mercado de petróleo, você vai ver que assim que cai aqui, cai na tela, cai na bomba, não demora muito, tá na bomba, tá mais baixo. Subiu na tela, sobe na bomba, é em tempo real. E o vizinho colocou mais baixo, um posto de gasolina da frente também vai lá e coloca mais baixo também. Então, é por isso que eu estou falando sobre, porque isso tem tudo a ver com o nosso meio, o nosso dia a dia. Agora fica aqui uma dica muito forte para você que está começando a trabalhar com o mercado financeiro. Fuja de commodities. Não importa se é agrícola, se são commodities de energia como petróleo ou mesmo metálica como o ouro. Você não tem experiência para isso e possivelmente não tem capital suficiente para operar nos menores volumes. É comum as pessoas chegarem para mim, assim, dia sim, dia não. Chega um e fala, Paulinho, eu comecei a operar faz pouco tempo, e aí eu vi o petróleo, não sei o que, entrei, olha a bagunça que tá. Ele me manda o histórico dele, ou a situação atual dele, é desesperadora pro cara. Então, evitem. E se você já teve uma experiência positiva ou negativa com o petróleo, o gás, enfim, commodities no modo geral, também escreva aqui nos comentários. Então você tem 2 trabalhos, hein? Na verdade 3, o terceiro eu vou falar daqui a pouco. O primeiro quem é o maior produtor de petróleo do mundo, coloca no comentário. O segundo, se você já teve alguma experiência com essa commodity. E terceiro, se inscreva para o meu próximo treinamento, que na verdade já está rolando, é gratuito do começo ao fim. Você não vai pagar absolutamente nada por ele. Eu estou me empenhando demais, eu estou... aulas todos os dias que você tem acesso, você pode acessar todos os dias, a qualquer momento. As aulas ao vivo são pelo menos 2 ou 3 por semana e as operações são narradas a cada passo. Então eu abro em tempo real com os meus alunos, dou até um intervalo de tempo. Se você não entrou ainda, dá tempo, vá, né? E aí eu vou... Por que entrou, por que saiu, o que fez, o que não fez, por que eu estou colocando stop aqui, por que eu estou diminuindo a minha exposição, por que eu estou aumentando a exposição. Tudo isso eu faço ao vivo, em tempo real com vocês. Então não tem desculpa. O link para inscrição está no primeiro da descrição. Desculpa, o link para inscrição é o primeiro link da descrição desse vídeo. Valeu! Logo, logo tem mais. Saúde e paz, vamos viver.